Boa noite, Shabbat Shalom, beleza, galera? Hoje a gente vai um pouco estudar aqui sobre João 14, né? Então, como a gente já tinha avisado lá no Facebook, hoje de novo ia ser, né, indoor, né, nas nossas casas, mas se Deus quiser, sexta que vem a gente vai estar de volta na praça. Bom, então aqui, né, demos o título aqui de João 14 e a restauração da verdade. A gente vai ver aqui no capítulo 14 de João, há uma fala de Jesus, né? E nessa fala, ela desmistifica para hoje muitas das doutrinas que vários pregadores têm pregado erroneamente, totalmente descontextualizadas e totalmente contrárias à Bíblia, né, e as palavras de Jesus. Bom, começa assim, eu vou ler o texto corrido, depois a gente vai pontuando, né, parte por parte do texto. Diz assim, João 14, a partir do 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabei o caminho para onde vou. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Mas crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que em mim crê, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que estou em meu Pai. Vós conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Ele perguntou. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos morada nele. Quem não me ama, não guarda minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como a do mundo.
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvis que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ia de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando aconteceis, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem nada em mim, e contudo assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que eu faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Aqui, né, um capítulo com 31 versículos, a gente sempre gosta de lembrar que, né, quando, né, esses homens escreveram, né, João, Lucas, Marcos, Mateus e antes, né, nas primeiras escrituras, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel, enfim, Daniel, não havia pontuação e o texto era corrido. Então, o que a gente chama de capítulo 14 fazia parte de um livro só, né, de uma passagem inteira. Então, ela ia modificando, vindo do 13, ali onde Jesus está falando com Pedro, daí já continuava na história o que entramos no capítulo 14. Mas, bom, aqui tem algumas coisas e que a gente tem que entender para a gente não ouvir com os comichões daqueles da fé que falam muita besteira, muitas coisas contrárias ao que Jesus falou, e a gente se ilude. Um dos ditos desses grandes, né, ilusores, né, no inglês diríamos deceivers, né, desses enganadores, né, esses que vêm com doutrinas estranhas, doutrinas erradas, entregando fogo estranho diante de Deus e dos homens, eles dizem assim, algumas coisas como do tipo, quando você morrer, você vai para o céu. Conforme João 14, não. Porque ele diz que quando ele voltar, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ele está dizendo naquele dia. Qual dia? O dia da volta dele. E assim é. Se a gente vê em Ezequiel os ossos secos, a visão dos ossos secos, o Senhor sopra. Ele se manifesta, ele está ali para ressurgir, para fazer de volta a vida, trazer de volta a vida os seus. Né? Então ele vem e aí ele traz de volta a vida aos seus. Porque imaginem vocês morrem e vão para o céu. Todo mundo que morre foi para o céu. Qual que é e por que Jesus voltaria para a terra para buscar os seus? Só os vivos? Sendo que ele diz que tanto vivos quanto mortos, todo joelho se dobrará? Por quê? Porque as pessoas não morrem e vão para o céu. As pessoas morrem e permanecem no Sheol, permanecem na sepultura, permanecem lá, não sabem de nada, são inconscientes, não louvam. Está escrito. E lá em Eclesiastes 9:5, a gente vai ver, e isso é muito verdadeiro, porque está em conformidade com toda a palavra. Quer ver? Eclesiastes 9:5. Em outros versos também, Provérbios, em Salmos, próprios Atos dos Apóstolos, vai ter coisas do tipo também. E não tem nada diferente do que está escrito. Né? Só o homem que gosta de enfeitar. Diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Quero dizer o seguinte, o cara morreu, ele não sabe o que você está acontecendo mais nesse mundo, mas ele não louva, ele não ouve, ele não fala, ele não adquire conhecimento e nem replica conhecimento, nem ensina, nem nada. Então, sobre isso Jesus estava falando. Um outro dito desses enganadores da fé é que quando Jesus voltar, a gente vai para Sião e não para o céu primeiro. Mas aí é muito engano, é muita cegueira espiritual. Prestem atenção em João 14.
do 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos prepararei lugar. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então é o seguinte, e aí no 4 ele ainda fala, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Porque ele falou, eu vou para junto do meu pai. E os discípulos não tinham entendido ainda. Mas qual que é o caminho? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. Ele estava dizendo o seguinte, ninguém vai morrer e vai subir direto para o pai, porque vai permanecer. E também, aquele que me conhece não tem outro caminho para chegar para o pai. Não tem outro caminho. Sobretudo porque ele diz ainda, em meu nome pedireis, né? Para que o Pai, né, no versículo 13 ali, e tudo que pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, não tem como você que conheceu a Jesus falar, eu fui salvo é porque eu conheci o Pai antes e não foi por intermédio de Jesus. Não, porque é pelo nome dele, é pelo sacrifício dele que a gente alcançará um dia a coroa da vida eterna, a coroa da glória. Que todos, né, os apóstolos falaram, sobretudo o apóstolo Paulo. Então, não existe isso, caminho fora de Cristo para aqueles que conheceram a Cristo. Né? Aqueles que não conheceram a Cristo, a gente já sabe, segundo Atos, segundo Romanos 2, que eles se fazem, né, lei para si mesmos, né, em conformidade com a lei. Quando ele ama, quando ele não mente, quando ele ama o próximo, quando ele cuida da viúva, dos pobres, dos órfãos, esse alcançará a coroa da vida eterna, porque ele replicou sem conhecer o Messias o verdadeiro conhecimento da palavra. Agora, nós que já não somos, né, ignorantes da palavra, ignorantes do Messias, nós seremos julgados pelo quê? Pelo conhecimento que temos e mais pela própria palavra, porque Jesus disse aos fariseus, vocês aí que estão falando, vocês não vão ser julgados por mim, vocês vão ser julgados por Moisés, que é quem escreveu, né, o que Deus deu para ele, ou seja, a gente vai ser julgado pela lei, a gente vai ser julgado segundo a palavra de Deus, né? E aí teremos condenação eterna ou vida eterna, tá? Mas o que alguns falam que vai para Sião, não tem sentido. Jesus vai para junto ao Pai, no céu dos céus, né, no terceiro céu, como Paulo vai dizer. Conheci algum que foi ao terceiro céu, ele estava dizendo dele mesmo. E no terceiro céu, que é um céu fora desse céu, fora do outro céu. Eu não sei muito bem como é, porque a Bíblia não fala, mas ele é o Criador do universo. Então imagine, é um lugar longe desse planeta. E aí lá, Jesus está preparando a morada, para que quando der o tempo, a plenitude dos gentios, né, a plenitude dos salvos, dos santos, dos judeus, dos salvos em Cristo, ele volta para levar-nos para junto de onde o Pai o demandou para vir, e por onde ele se deu também, que é o que? O céu dos céus. Então, vejam bem, ele não vem para vir aqui e falar assim, eu fui lá e fiquei todo esse tempo, 2000 anos, para que a gente vá para Sião, que é ali. Não, imagina, isso é loucura, isso é maluquice. O próprio Apocalipse diz, né, dos 1000 anos. Não dá para precisar se nós ficaremos 1000 anos no céu, se esse tempo é literal, ou se é só uma simbologia de um longo tempo, mas que tem uma duração finita, né? Isso não... Acreditem como vocês entenderem, porque não sei se no céu os dias são igual aqui, né? 365 dias e tal. Mas diz que vai levar para as moradas celestiais, para onde o Pai está, né? E é onde ninguém que não foi levado aos céus como
por exemplo, Moisés, Elias ou Enoque, esses continuam aqui até a volta de Cristo. Então é sobre isso que está falando João 14. Algumas outras coisas que alguns falam é que os mandamentos de Jesus são diferentes dos mandamentos de Deus, dos mandamentos, né, de Yahvé. Mas não tem nada disso, porque é o que ele diz: se me amais, no 15, guardarei os meus mandamentos. Né? E no 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, o que ele estava querendo dizer? O que eu já estou seguindo não é eu que estou instaurando, mas já está instaurado. Sobretudo está em conformidade com o que ele diz em João 7,16, porque ele diz assim: se eu julgo o meu juízo, é verdadeiro, porque não sou eu, porém eu e aquele que me enviou. Opa, estou lendo 8, desculpem. É o capítulo 7. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Ele é doutrina, tá? Didaquê no grego, tá? Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Por quê? Ele está dizendo: por que vocês não observam? Porque vocês querem me matar. E a lei diz para não matar, não matarás. Sobretudo sem motivo, sem julgamento, sem nada. Eles queriam matar por simples inveja, por simples ódio do Evangelho de Cristo. E qual que é o Evangelho de Cristo? Ele diz que a doutrina não é dele, é do Pai. E a doutrina do Pai é a mesma doutrina que é encontrada em Provérbios 4:2, né, que está falando da doutrina do Pai, ensinando o Filho. É a doutrina do próprio Deus que ensina. Cada dia mais a nós, as suas coisas, diz assim: porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino, não deixeis a minha lei. É a mesma coisa que Jesus está falando. Não deixeis a minha Torá, não deixeis o meu ensinamento, a minha instrução. É exatamente a mesma coisa que Jesus vai falar em João 7, do ensino. Né? O meu ensino não é meu, é daquele que me enviou. Então Jesus, ele não veio para instaurar algo novo, ele veio para trazer o sentido pleno, a observância correta das coisas dele. E quando ele diz em João 14, que se me amais, guardareis meus mandamentos, é diferente do que alguns têm falado, que os mandamentos de Jesus vão contrários à própria instrução de Deus. Não vão, porque no próprio João 7, em milhares de outros versículos, Mateus 5, 6 e 7, próprio João 15, lá em Lucas, em Marcos, ele vai dizer disso. E os próprios discípulos, né, e apóstolos posteriores a ele disseram a mesma coisa. Então ele diz assim: se vocês me amarem, vocês vão guardar as coisas de meu Pai. Mas para guardar fora de mim, não, para guardar em mim. Porque assim é em meu nome que vocês vão fazer. Porque se vocês fazem em nome de vocês mesmos, vocês buscam a glória para vocês mesmos. Mas se vocês fazem em nome daquele que me enviou, vocês buscam a glória dele. Ou seja, quem enviou a Jesus? O próprio Deus. Então ele é o nosso intercessor verdadeiro e pleno, que foi justamente a ministração de semana passada, né? Que a gente disse que ele, né, veio do Pai e para o Pai voltou e para o Pai vai retornar. E quem honra a Deus, honra por intermédio de Jesus, porque a ele, né, foi dado nome sobre todo nome, Paulo vai dizer em Filipenses 2. Bom, por fim ali, algumas coisas estão no próprio Espírito Santo, que alguns não conseguem compreender e alguns até negam que exista. Assim, só existe o Pai. Cristo é como se fosse um príncipe
E o Espírito Santo é a manifestação, é uma energia, é um monte de coisa. Cada um diz uma coisa, mas todos estão querendo dizer uma negação, um ataque, um antinômico, né? Ou seja, anti-lei, anti-palavra, anti-bíblia, esse ataque da parte de Satanás. A gente já falou que Deus é um errado, é único, é a melhor tradução do que um. Mesmo que lá, quando deixa seu pai, o homem deixa a casa de seu pai, junta-se a mulher e passam a ser uma só carne. Né, o homem junta-se a mulher, né, mais é igual a um. Então, o que há de difícil entender a unicidade complexa de Deus? Deus é Deus é único, mas ele se manifesta de diferentes formas. Ele se manifesta através do Pai, do Filho e do Espírito. A gente não gosta da palavra trindade, porque trindade remete a politeísmo, mas o conceito amplo é que Deus se manifesta de diferentes formas. Quando ele se manifestou a Moisés no monte, ele diz: eu vou passar pela penha da rocha, né? Você vira de costas, porque senão a minha glória vai te matar, né? Então a glória, luz, é uma coisa que a gente vê muito forte. A glória é uma coisa que cega a gente, mata a gente. Tanto que quando, né, mata, né, de dentro para fora espiritualmente, e naquele momento ele estava falando fisicamente para Moisés. Tanto que no caminho em Damasco, que vai falar no livro de Atos, a conversão de Paulo, Paulo fica cego. Eu mesmo, sem me comparar a Paulo logicamente, porque nem eu conheci, quando tive a visão do testemunho, né, que vi o próprio Cristo na nuvem dos céus, eu fiquei cego por alguns minutos. Então essa é a glória de Deus, né, que se manifestou no Filho para os homens. E eles, não vendo Deus invisível, o Pai, viram o Filho, que é a manifestação visível do Pai, né? E ele diz: quando eu subir, o Consolador vai vir aqui, vai fazer vocês lembrar de tudo que vocês precisam saber, vai dar apoio para vocês. Isso vem do Pai, é a manifestação de Deus através do Espírito Santo, que nos ilumina, que é o mesmo que ungiu Jesus no seu batismo. Um batismo de exemplo, não porque ele precisava, batismo de arrependimento de pecados, porque se pecado é a transgressão da lei, a transgressão das palavras de Deus, Jesus não transgrediu, ele não precisaria, mas ele, como um que ensina, nos deu exemplo. Da mesma forma o Pai na criação, né? Deus na criação, né? Façamos, ali está num plural, né? Elohim, façamos, como, né, um único que se manifesta de diferentes formas. Através de Jesus, tudo foi criado, através da sabedoria, vai dizer em Provérbios 8. Então é tudo muito complexo, mas entendam, existe sim. E o fato é que Jesus diz: a minha paz vos dou, diferente da do mundo. Então essa paz que o mundo quer instaurar por si mesmo, que é a paz dos acordos nucleares, a paz, né, da Anistia Internacional e a paz da OTAN, da ONU, essa paz, né, entre as nações, não é a paz de Cristo. Porque essa paz, ela é abalada numa simples vírgula ou numa simples fala de alguém que fala assim: eu não quero mais estar nesse acordo, eu vou soltar um monte de bomba no seu país e eu vou cortar relações comerciais com você, eu vou fazer tudo isso e aquilo, porque eu não quero mais estar nisso aí. Você vê que é uma paz costurada sobre as bases dos homens, que não cumprem a sua palavra, que não podem sequer trazer paz para si mesmos e para os outros. Agora, Cristo sim, a paz interior, que é essa que muitos, negando que ele é o Mashiach, que ele é o Messias, dizem: ele não trouxe a paz. Cadê a paz? A paz não tem guerras, tem sofrimento, tem ódio, tem doenças, mas não é sobre essa paz que ele está falando. É sobre a paz, shalom interna, que o Filho, que é aquele que recebe, né, tem sobre ele, né? Essa é a paz verdadeira, né? E um dia, quando ele voltar, ele vem para instaurar, né, primeiro nos céus, depois do período, né, do milênio, né, que vai dizer do período
nos céus ele vem para restaurar a nova Jerusalém, né? Que é o mesmo que Isaías viu um dia, né? No fim de Isaías, viu um novo céu, uma nova terra. João remete à mesma passagem em Isaías, né? E uma última, né, entendimento é que alguns vão dizer ali no versículo 28 que Jesus diz: se me amais, alegrai-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Alguns vão falar assim, mas Jesus não é Deus? Então por que o Pai é maior que ele? Né? Entendam, Jesus, nesse momento, Jesus era homem. E a divindade de Jesus, ele abriu mão da sua divindade. Ele veio como homem, ele não veio como uma pessoa que não pudesse ser tentada, não pudesse pecar, porque assim ele foi tentado pelo Satanás no deserto. Ele diz, o Pai é maior que eu, porque o Pai estava em outro plano, o Pai estava no plano da perfeição, do divino, do eterno, das coisas que a gente não compreende com integralidade. E por isso ele diz que o Pai é maior que eu, porque ele está no Pai e o Pai nele, mas o Pai no plano do divino, do eterno, do Criador dos céus e da terra, e Jesus no plano do homem, do passível de erro, mesmo ele não tendo errado, no plano das coisas desse mundo, que são diferentes das coisas de Deus. Por isso que quando Jesus diz, aquele que faz inimizade com Deus é amigo do mundo, e aquele que é amigo do mundo com certeza é inimizade para com Deus. Então é sobre isso que ele está falando. Lá no Getsemane, quando ele vai e ajoelha e ora, ele ora a Deus, porque Deus podia livrar, né, o cálice, passar o sofrimento sobre ele. Mas Deus manteve, porque era o plano da salvação. Então é sobre isso que ele está falando maior. Porque ele sendo Deus, e ele estando como homem, por que ele orou ao Pai? Lógico, o Pai estava no plano eterno, no plano que é fora do tempo. E ele não, estava no plano do tempo humano. Por isso que é tão lindo Jesus ter vindo por nós e morrer por nós. Porque ele saiu da comodidade daquilo que não foi criado. E sim, existiu, é o Aleph e o Tav, né? O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Existiu desde sempre e para sempre, para o plano material, para o plano corruptível, para o plano mortal, né? Mesmo que não foi achado corrupção nele, né? Já profetizado propriamente em Davi lá nos Salmos. Então por isso ele orou ao Pai, e por isso ele disse que o Pai era maior que ele. Porque quando ele, né, foi para junto do Pai, ele à destra do Pai sentou, né? E reinam juntos, porque o único Deus são, né? Quando o Filho vem em nome do Pai, ele representa o próprio Pai. E quando o Pai vem pelo Filho, o Filho representa o Pai e o Pai representa o Filho. É uma coisa maluca, mas as coisas de Deus, a maluquice das coisas de Deus confundem o homem. E aqueles que se entregam segundo toda a palavra e adoram o nome de Jesus, como ele pediu, conseguem encontrar o conhecimento e ele dá paz para a gente. Então que vocês tenham a paz de Cristo, a verdadeira paz interior, que se apeguem a ele, porque breve ele volta. É o que eu espero, é o que eu creio, é o que pelas dificuldades a gente continua estando nele, e aquele que está de pé não ri daquele que caiu, porque a gente é falho, mas Cristo vai nos dar a redenção o dia que ele voltar. Que vocês tenham paz, que vocês tenham shalom na vida de vocês, e que vocês possam se ajuntar mais e mais das coisas de Deus, pelo nome de Jesus. Amém.